Capítulo 3 da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pais brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. 2. Naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos estrangeiros de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Da carreira diplomática, cargo de carreira diplomática. 6. De oficial das Forças Armadas. 7. De ministro da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos letra A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Letra B, de imposição de nacionalidade pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território, condição de permanência em território, ou para exercício de direito civil. 2 condições. Uma ou outra. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4 dos Direitos Políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante: inciso 1, plebiscito. 2. Referendo. 3. Iniciativa popular, de forma direta, com valor igual, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1, obrigatório para os maiores de 18 anos. Obrigatório para os maiores de 18 anos. 2. Facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, lembrar da Copa de 70. C. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos como eleitores. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei:
1. A nacionalidade brasileira. 2. O pleno exercício dos direitos políticos. 3. O alistamento eleitoral. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. 5. A filiação partidária. 6. A idade mínima de, a linha A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, os velhinhos. B. 30 anos para governador e vice-governador do estado, os intermediários. C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Não existe mais. Os intermediários. D. 18 anos para vereador, os iniciantes, os aprendizes, corruptos. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Emenda à reeleição. Parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, a desincompatibilidade do chefe do executivo. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e seus parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, do governador do estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandado eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior, se eleito. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. A lei da ficha limpa. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com as provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durar seus efeitos. 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º.
5. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16. A lei que altere o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ela entra na data da publicação em vigor, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data do princípio da anualidade da lei eleitoral. Capítulo 5 dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 1. Caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinados ou de subordinação a estes. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. Redação dada em 2017, então é novidade. É assegurados aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vínculo entre as candidaturas em âmbito nacional. Sem obrigatoriedade de vínculo entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 3. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, 1. Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos pelo menos em 1/3 das unidades da Federação. Muito absurdo isso. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º, também uma novidade da Emenda Constitucional 97 de 2017. Ao eleito por partido que não preenche os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.